Crianças, preste atenção na leitura da palavra de Deus. Tem mais papel, mais folha de papel A4 ali, para vocês pintarem. Mas a ideia basicamente é o seguinte: o texto que nós vamos ler, num determinado momento, o Senhor Jesus vai ensinar o que realmente contamina o homem. E Ele vai mostrar que o coração do homem é corrompido, é cheio de pecado. E a missão que eu dou para vocês é a seguinte: eu quero que vocês desenhem 2 corações. Ouçam com bastante atenção a leitura que nós vamos fazer daqui a pouco. E desenhem 2 corações, um coração sem Jesus, um outro coração com Jesus. Um coração sem Jesus, como é que ele é? E um coração com Jesus, como é que ele é? Imagine Jesus trabalhando o coração do homem, lavando, purificando, santificando, cuidando do coração. Vocês vão ver que Jesus diz que do coração do homem nasce tudo que é ruim: pecado, mentira, maldade, E só Jesus tem poder para transformar o coração. Então esse é o desafio. Se vocês quiserem mais ideia, procurem, falem com os pais, aí, com os responsáveis, tá bom? Numa folha só coloquem 2 corações. Um coração sem Jesus, como é que você imagina que ele é? E um coração com Jesus, como é que diz a Bíblia sobre isso, tá bom? Então esse é o meu desafio. E vamos depois escolher aí, todos, com certeza todos farão um bom trabalho, e eu quero depois receber de vocês esses desenhos, ok? Vamos abrir a Bíblia, lá em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. E vamos ler do primeiro versículo até o versículo 23, Marcos 7. Do primeiro versículo até o versículo 23. Ok? Vamos lá. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas. 2 pontos. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Versículo 14. Atenção, crianças, prestem atenção. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou eles puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus, mais uma vez, é interpelado, né? Mais uma vez é confrontado pelos fariseus e pelos escribas. Ele interpelar essa ideia de abordar, para inquirir, para fazer perguntas, mais no sentido de querer cobrar alguma coisa a respeito do comportamento de Jesus e de seus discípulos. E aqui o versículo 1 nos diz que os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. Então, olha só, vejam só, eles andaram 144 quilômetros para fazer essa abordagem com Jesus. De onde Jesus está, ali em Cafarnaum, na Galileia, até Jerusalém, mais ou menos 144 quilômetros. E o texto é claro, dizer que eles saíram de Jerusalém até Jesus para poder interrogá-lo a respeito do procedimento, do comportamento dos discípulos. Vamos lembrar quem eram os fariseus? Os fariseus, eles eram uma classe religiosa muito importante nos dias de Cristo. Os estudiosos dizem que no primeiro século eles podiam chegar a mais ou menos 6.000 homens, e era uma elite religiosa. Até o nome fariseu significa separado, santo, né? Trazendo a ideia aí de uma consagração maior. Eles eram separatistas, eles não gostavam nem um pouco da influência do helenismo, da cultura grega, etc. E eles reivindicavam então que os judeus observassem a lei de Moisés com muito rigor. Eles eram especialistas na lei, eles estudavam muito a lei e até se gabavam muito de serem aqueles que realmente observavam a lei, não como os gentios. Eles odiavam os gentios, e eles também tinham muita discriminação aos outros, até do seu próprio povo, que segundo eles, não tinha tanta separação ou tanta santidade quanto eles tinham, tá bom? Então, essa classe é uma classe religiosa, mas tinha grande influência social. Então, e os escribas? Os escribas, eles eram pessoas que tiveram uma importância muito grande na história. Vejam só, eles copiavam a Bíblia, eles tinham essa responsabilidade de copiar os escritos bíblicos. Então, eles foram muito usados por Deus, inclusive na manutenção da Bíblia. Em certo sentido, nós temos que reconhecer. Nós não tínhamos a imprensa. A imprensa é uma criação do século XVI, meus irmãos, não tinha a máquina de Xerox, Então eles copiavam com muito cuidado, se dedicavam muito a isso, e exatamente por causa desse trabalho, eles conheciam muito a Bíblia, eles decoravam a Bíblia. E alguns escribas, inclusive, eram também fariseus. As coisas podiam se somar. Além de ser escriba, era um fariseu. Vocês lembram do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele era fariseu, ele mostra, por exemplo, quando escreve aos Filipenses, que ele, apesar da sua juventude, mas era um homem de caráter ilibado, de muita dedicação à lei de Moisés, a Deus, e ele se gabava disso. Mas quando conheceu a Cristo, percebeu que tudo isso nada era, e ele perseguiu então a Cristo, que é, sem dúvida, o alvo excelente da vida humana. Meus irmãos, muito bem, a gente já lembrou um pouquinho quem eram os fariseus, quem eram os escribas, e esses homens agora chegam até Jesus. E qual é o problema? Jesus enfrenta então uma acusação. Se vocês olharem do 1º ao 5º versículo, vocês vão perceber que Jesus é acusado, Os discípulos são acusados. Eles chegam assim: peraí, o que está acontecendo? Estamos aqui observando que alguns dos teus discípulos, quando vão se alimentar,
não lavam as mãos. Isso é uma ofensa, não é? A tradição dos homens. Aliás, uma palavrinha que se repete muito é a palavra tradição. Depois leia de novo, e todas as vezes que a palavra tradição aparecer, marque. Isso é uma dica na interpretação. Quando uma palavra se repete muito, né? Evidentemente o autor sagrado quer que a gente perceba o destaque do assunto. E eles chegam até Jesus e dizem, alguns dos teus discípulos não lavam as mãos quando vão comer. Presta atenção. Eles não estão preocupados aqui com a questão do higiene, tá, pessoal? Realmente, lavar as mãos para se alimentar é algo que deve ser feito, tá? É importante, tá bom, crianças? Então, os irmãos aqui também, não vamos usar esse texto para dizer, eu não vou lavar a mão antes de comer. Não é isso, tá? Não é essa a questão. Essa lavagem aqui é cerimonial. Então, era um ritual cerimonial que foi criado não por Deus, mas pelos homens. Por isso que é tradição dos anciãos. Não era a lei que exigia que antes de se alimentar as mãos deveriam ser lavadas. Não, os fariseus, escribas, os anciãos, as interpretações da lei acrescentaram, eles criaram essa lei e jogaram essa exigência para todo o povo. Alguns fariseus, quando, por exemplo, iam à feira e se relacionavam com pessoas que não eram tementes a Deus, quando chegavam em suas casas, aspergiam água sobre si mesmos, tipo assim, agora que eu me misturei com essa ralé, agora eu vou me purificar. Então, eles eram separatistas mesmo, né? E olharam, irmãos, Jesus escandalizava muito esses homens. Ao contrário deles e da prática deles, Jesus sentava para comer com pecadores, e Jesus comia sem esses rituais de purificação, e eles ficavam irados contra o Senhor Jesus Cristo, irado mesmo. Eles já tinham tentado acusar Jesus de quebrar o sábado. Lembra que eles andavam e os discípulos pegavam espigas para comer? Lembra que num determinado dia Jesus curou um homem num sábado, né? E eles acusaram Jesus de quebrar o sábado, de desprezar o sábado. E Jesus então se levantou e disse, não, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, e eu sou o Senhor do sábado. Eu não quebrei o sábado, na verdade eu estou cumprindo. Então, eles estavam sempre tentando acusar Jesus de alguma coisa para poder denunciá-lo, para poder prendê-lo, para poder até matá-lo, inclusive. Esses homens eram muito maus, né? Eles viam os sinais que Jesus operava, mas ainda assim, seus corações endurecidos não adoravam a Jesus, não reconheciam ser Ele o Messias, o servo prometido para resgatar o povo de Deus, né? Tudo bem, irmãos? Então, o que está acontecendo? Eles então tentaram, interpelaram, né, a Jesus com essas perguntas. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? E qual foi a resposta de Jesus? Está aí a partir do versículo 6. Irmãos, a resposta de Jesus é impressionante, porque aqueles homens abordavam a Jesus de uma determinada maneira, e quando Jesus respondia com uma profundidade sem igual. Olha a resposta de Jesus. Versículo 6 diz assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Ele diz: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus não tem politicamente incorreto. Ele vai na essência e diz: vocês são hipócritas. E outra coisa, ele mostra que a questão não é apenas externa, uma mão que não é lavada, um copo que não é lavado. A questão é interna. Ela é tão interna e tão profunda que fala de adoração. Vocês me adoram em vão, adoram a Deus em vão. Por que adoram em vão? Porque vocês fingem estar servindo a Deus. Vocês se gabam disso, de serem os grandes adoradores,
mas exatamente porque vocês rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a lei de Deus e abraçaram a doutrina dos homens, vocês estão adorando a si mesmos. A questão aqui é de adoração. Olha, isso é uma coisa que é muito importante a gente prestar atenção. A questão é de adoração, sempre será, meus irmãos. A grande questão da nossa vida é quem nós estamos adorando. A grande questão da nossa vida é quem nós estamos servindo, porque nós fomos feitos para isso. Quando Deus nos criou, Ele nos criou para adorarmos a Ele, para servirmos a Ele. O pecado entrou no mundo, devastou a gente, trouxe depravação ao nosso coração, e agora é verdade que sem Cristo nós não adoramos a Deus, mas nós estamos adorando alguma coisa. E isso é preciso que nós tenhamos atenção e cuidado com relação a isso. Você que está aqui, você é um adorador, com certeza absoluta, não tenha dúvidas. Você é um adorador, você foi criado para adoração. A grande questão é quem você está adorando, quem você está servindo. E a pergunta é, mas pastor, como eu posso me avaliar? Como eu posso me avaliar a respeito disso? Aqui está o texto que vai te ajudar, te conduzir nessa reflexão. É simples. Jesus respondeu a eles citando a Bíblia, citando o profeta Isaías, rejeitando a doutrina deles, dos homens, a tradição dos anciãos. Como é que eu posso saber? É simples. Quem eu estou obedecendo? Eu estou obedecendo a palavra de Deus ou eu estou obedecendo a tradição dos homens? A palavra dos homens ou a palavra de Deus? A doutrina de Cristo ou a doutrina das pessoas? Eu estou preocupado, a minha vida ela é direcionada para agradar a Deus ou agradar as pessoas? Eu me submeto à vontade de Deus ou eu me submeto à vontade das pessoas, inclusive à minha própria vontade? Quem tem dirigido a minha vida? Eu estou servindo a Deus ou eu estou servindo as pessoas ou até a mim mesmo? Eu sou o foco maior da minha própria adoração. É assim que a gente consegue, pela graça de Deus, meus irmãos, ter uma análise a respeito da nossa vida. E essa é a pergunta mais importante que nós podemos fazer. Quem nós adoramos? Quem você adora? Quem realmente você está servindo? Analise isso a partir da sua fidelidade à palavra de Deus. Quem está dirigindo o seu coração? Quem está dirigindo os seus pensamentos? Quem está dirigindo a maneira como você adora? O culto que devemos prestar a Deus deve ser um culto de acordo com a palavra de Deus. A maneira como a minha vida deve funcionar na família, na sociedade, no trabalho, deve ser dirigido pela palavra de Deus. Se eu tenho procurado submeter toda a minha vida, toda a minha existência, tudo que eu faço à palavra de Deus, então eu sou um servo de Deus, eu sou um adorador de Deus. Se eu tenho rejeitado a palavra de Deus para abraçar as ideias dos homens, as ideologias, então eu estou servindo outra coisa. Isso é uma coisa muito comum hoje de ver na igreja. A igreja, ela declara adorar a Deus, declara servir a Cristo, mas às vezes estão servindo doutrinas de homens, de pastores, de lideranças, que conduzem a igreja para longe da palavra de Deus, tradições humanas do coração. Quando não, a gente percebe cristãos, comunidades até, seguindo ideologias que são totalmente opostas à palavra de Deus. Então, as pessoas se submetem aos homens, aos seus devaneios, às suas loucuras, às suas fantasias, a propostas, ideologias que não conduzem as pessoas na verdade, mas levam para longe de Cristo. E isso é adorar o homem, isso é adorar a palavra do homem, não a Deus através da sua palavra. Isso é uma coisa muito séria para nós refletirmos nesse momento. Se nós estamos abandonando a palavra de Deus para abraçar as doutrinas dos homens, nós estamos caindo no mesmo erro dos fariseus, no mesmo erro. Se nós estamos abandonando a palavra de Deus para abraçar a palavra do homem, seja ela uma palavra com
evangélica, religiosa, ou venha de fora, né, do termo secular, que eu estou servindo ao pecado, à mentira e não a Deus. O Senhor Jesus, ele explica como isso era feito. Ele fala aqui de uma palavrinha corban, não sei se vocês prestaram atenção. Ele diz que as pessoas são tão habilidosas para fugir da responsabilidade de obedecer a Deus, que usam a própria religião. Veja só, a palavrinha corban aparece aí, se vocês prestaram atenção, é uma palavrinha que quer dizer oferta. Olha só, ouçam a engenhosidade dos fariseus, prestem bastante atenção, olha o que eles faziam. Eles diziam o seguinte: bem, o 5º mandamento me manda honrar pai e mãe. Ok, isso é verdade. Mas havia também uma tradição de dedicar todos os bens a Deus. O dinheiro, as propriedades. Vamos usar isso para os dias de hoje. Eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Eu tenho que honrar pai e mãe, mas eu também posso consagrar tudo que eu tenho a Deus. Então, às vezes, alguém chegava com a pessoa e dizia assim: você precisa ajudar seu pai está precisando da sua ajuda, está velho, está precisando do seu amparo, inclusive financeiro. Aí sabe o que a pessoa respondia? Olha, é verdade, mas infelizmente os meus bens eu consagrei a Deus, então eu não posso mexer, né? É corban, entendeu? Então eu consagrei para um motivo muito mais excelente, maior do que meu pai, agora é de Deus. Então eu não posso lá pegar e mexer, comprar, porque agora pertence tudo a Deus. Então era uma artimanha, né? Dava uma aparência assim de consagração a Deus, de cuidado, de adoração, mas na verdade era uma artimanha para não obedecer a Deus. Usavam a Deus para não obedecer ao próprio Deus, né? Então Jesus detona, Jesus argumenta: olha como vocês são hipócritas, olha como vocês pegam as tradições dos homens para dar um jeitinho de jeitosamente excluir a vontade de Deus da vida de vocês. Era isso que os fariseus faziam. E depois então o Senhor Jesus ensina aquela multidão que na verdade o que contamina o homem não é o que vem de fora, mas é o que sai de dentro do seu próprio coração. A multidão evidentemente ouve aquilo, fica perplexa, e depois, quando eles entram na casa, os discípulos chegam até Jesus e dizem: olha, essa parábola nós não entendemos. E Jesus então agora explica com muito amor aos seus discípulos. Presta atenção, não era fácil para os discípulos ouvirem aquilo tudo. Lembrem vocês, os discípulos desde criança viram os fariseus ensinando essas coisas, as tradições dos anciãos, né? Eles desde criança ouviram os fariseus dizendo: se você quiser servir a Deus, você tem que nos seguir, abraçar os nossos ensinamentos sem questionar. Eles foram formados naquela religião. Então para eles não era fácil. Eles estavam ali ouvindo Jesus sendo atacado e Jesus respondendo, quebrando e destruindo aqueles que sempre foram para eles o grande modelo de espiritualidade. Então eles precisavam tomar uma decisão: ou eles seguiam a Cristo, as palavras de Cristo e o que Cristo estava ensinando, ou seguiam os fariseus. Não era nada fácil para eles, mas ao que tudo indica, né, com exceção de um deles, Judas Iscariote, todos eles realmente seguiram a Cristo e aceitaram a doutrina de Cristo, as palavras de Cristo, porque Jesus estava trazendo de volta a verdadeira religião que foi esquecida pelos fariseus, deturpada pelo judaísmo. E vejam só o que Jesus ensina então a respeito do que contamina verdadeiramente o homem. Vejam, versículo 18: então lhes disse: assim, vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina,
porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Aqui Jesus ensina que o homem precisa não apenas de reparos espirituais, uma pequena reforma espiritual, mas o homem precisa de uma cirurgia no coração. Ele precisa de um novo coração. Sabe por quê? Porque de dentro do coração do homem é que nasce, é que aflora o pecado. O coração do homem é depravado, está em pecado por causa da rebelião do homem contra Deus. E aqui Jesus está detonando muitas teologias que andam por aí sendo ensinadas. Jesus está detonando muitas escolas de psicologia que negam o pecado, que agora tudo virou doença, nada mais é pecado, ninguém mais é responsável moralmente pelo que faz, tudo é doença agora. Jesus está detonando tudo isso. Jesus está quebrando as teologias que já foram ensinadas e ainda são ensinadas, de que o homem não é pecador, que ele não herdou o pecado de Adão, que na verdade é o meio que contamina o homem. E Jesus está dizendo que não, que a verdade que precisa ser dita no nosso tempo é que o homem, com seu pecado que nasce do seu coração, é que contamina o meio. O homem precisa então ser transformado. O homem precisa do Espírito Santo de Deus, transformando, regenerando o seu coração, purificando do mal. Precisa de uma obra poderosa da graça de Deus. Homens e mulheres, todos carecem da glória de Deus. Todos vêm a este mundo em pecado e precisam desesperadamente da graça de Deus. Todos precisam do Senhor. E é de dentro do coração que nascem todas essas coisas. E é isso que contamina. O que a gente come, veja só, é isso que Jesus está falando. Vai para lugar escuso e depois a gente come os alimentos, aquilo que é nutriente fica e o que não presta vai embora. Mas o que sai do coração do homem é o que verdadeiramente o contamina. E nós precisamos atentar a isso, meus irmãos. Até mesmo nós, que temos o temor do Senhor, transformados por Cristo, travamos batalhas terríveis contra o nosso próprio coração, que às vezes se levanta tentando, meus irmãos, nos fazer desviar da palavra de Deus. Mas graças ao Senhor Jesus Cristo, a sua palavra é poderosa. E nós devemos nos submeter à palavra dele, que é poder de Deus para nos salvar, para transformar o nosso coração, para nos conduzir na verdade, para nos dar a vida eterna. Meus queridos irmãos, então, vamos observar isso com muito amor. Vejam como é terrível a situação daqueles que abandonam as palavras de Deus para seguir a palavra dos homens. Não haverá esperança para eles, porque abandonaram a única coisa que poderia salvá-los, que é a palavra do Senhor, que é o Evangelho, que é a mensagem das boas novas, a salvação de Cristo Jesus. Essa ideia de dizer que o homem é pecador, a ideia de que o coração do homem é depravado, essa ideia é politicamente incorreta hoje. Mas é a mensagem que precisa ser resgatada. Apesar do ódio dos fariseus do nosso tempo, nós precisamos resgatar essa mensagem e dizer: você é pecador e o seu coração está cheio de pecado e você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo imediatamente. Sabe para quê? Para que você possa verdadeiramente adorar a Deus, porque sem Cristo quem você adora é você mesmo. Quem você adora sem Cristo é o mundo. Quem você adora sem Cristo, como eu disse agora um pouco mais cedo naquela música do Bob Marley, né? Do Bob Dylan, perdão, né? Ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Serve ao diabo, você está servindo a alguém. Sem Cristo você está servindo a alguém que não seja o Senhor Deus. Mas através da poderosa transformação do Evangelho, nós podemos então, pela graça de Deus, servir a Deus e a sua palavra. Então nós precisamos de Cristo. Nós precisamos da salvação em Cristo Jesus, das boas novas que Ele trouxe
para este mundo, para que sejamos salvos pela graça. Nós precisamos de Cristo. Meus irmãos, uma aplicação, irmãos. Olha, Jesus não se impressiona com aparências, irmãos. A última aplicação que eu faço. Jesus não se impressiona com aparências e precisamos ter muito cuidado com a religião apenas de aparências. Os fariseus eram bons na aparência, aspergiam água sobre si, né? Lavavam as mãos, mas eles nunca realmente quiseram tratar de seus corações apodrecidos. E a prova disso é que abraçavam a doutrina dos homens e desprezavam a palavra de Deus. Jesus não se impressiona com as aparências. Uma vez eu ouvi uma história bem interessante. A história diz assim, que um determinado reino, né, um homem tinha uma plantação, e aí ele viu, na plantação dele foi colher cenouras, e de repente quando estava ali tirando a cenoura, uma cenoura enorme, imensa, alguma anomalia, alguma coisa, mas a cenoura ficou muito grande, impressionante, e ele pensou naquele assim, nossa, que incrível isso, e ele, os vizinhos ouviram falar, foram ver, nossa, que impressionante, isso aí é a maior cenoura do mundo, com certeza. E ele pensou assim, eu já sei o que eu vou fazer com esta cenoura. Ele foi até o rei, pediu uma audiência, pediu para ser recebido, e quando chegou diante do rei, disse, rei, eu fui fazer a minha colheita e fiquei impressionado com essa surpresa, uma cenoura imensa, e eu não pensei duas vezes, eu quero lhe dar de presente. Eu quero lhe dar de presente. Essa cenoura é sua. Ela é única no mundo, não existe igual. E talvez não haja igual. Não sei se esse fenômeno vai ser repetido algum dia. E o rei olhou aquela cenoura imensa na sua mesa e ficou impressionado realmente. Era algo muito estranho, muito diferente, único. E ele disse assim para aquele homem, onde ficam as suas terras? Ora, fica na área tal do seu reinado. Eu tenho ali 1 hectare de terra e eu cuido daquela terra. E o rei olhou para aquele homem e disse assim, 1 hectare? Pois agora você tem 10, porque eu tenho lá perto de você 9 hectares, e você que é um homem caprichoso, vai poder cuidar muito bem. A partir de hoje aquelas terras também são suas. Muito obrigado pelo presente, e agora receba também um presente. Vá cuidar daquelas terras, agora elas são suas. Um dos auxiliares do rei, quando viu aquilo, queria arrancar os cabelos. O quê? O cara traz uma cenoura e ganha 9 hectares de terra? Então já sei, vou trazer alguma coisa para o rei. Se por uma cenoura ganhou 9 hectares, se eu trouxer algo mais sofisticado, algo mais, eu com certeza vou ganhar metade do reino. Aí ele pensou, e agora, o que eu faço? Aí ele lembrou que tinha um cavalo muito forte, um cavalo que era reconhecido no reino por ser um cavalo habilidoso, de batalha. E ele disse assim, já sei, vou levar esse cavalo para o meu rei. Pegou o cavalo, pediu também uma audiência com o rei, levou o cavalo e disse, rei, eu tenho esse cavalo tão admirado em todo o reinado, pela sua velocidade, raça pura. Eu não pensei duas vezes, eu vou trazer e dar para o meu rei, ele merece. O meu rei é digno de ter esse cavalo dentro das suas posses. E rei, aqui está em oferta para você, uma oferta de amor para você. E o rei olhou para aquele homem, olhou para o cavalo e disse, muito obrigado, eu aceito o presente, agora pode ir embora. E o homem deu 2 passos para trás e depois virou e disse, rei, me permita, eu gostaria de manifestar minha indignação. Um dia desse um plebeu trouxe uma cenoura, está certo que era grande, mas uma cenoura, e o senhor deu um monte de terra para ele, eu te trouxe agora um cavalo excelente, que vale uma fortuna, e o senhor me manda embora e não me dá nada, por quê? E o rei então respondeu, ora, aquele homem que trouxe aquela cenoura, ele trouxe aquela cenoura para mim. Você
está trazendo este cavalo, mas você está trazendo este cavalo para você mesmo. Você pensa em você. Você quer se dar bem, é isso que você quer. E nessa eu não vou cair. Vá embora antes que eu mande prender você, seu hipócrita. E aquele homem se calou e foi embora. O rei tocou na ferida, acertou o alvo. Aquela oferta, na verdade, não era para o rei, era para ele mesmo. O ofertante pensava em si mesmo, não é? Então, irmãos, o nosso rei, o nosso Deus, o nosso rei Jesus, ele não se impressiona com aparências. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem verdadeiramente nós servimos. Mesmo com toda a aparência religiosa, com a religiosidade que não é uma coisa ruim, é bom nós temos atitudes religiosas, a religião é um presente de Deus, mas nós deturpamos isso e podemos servir ao homem, às doutrinas dos homens, mesmo com toda a aparência de religião, e não servir a Deus, e não dedicar nossa vida a Ele, achando que com isso estamos impressionando a Deus como os fariseus faziam. Mas Deus conhece o coração. Vamos entregar nossos corações para Cristo, porque precisamos que Ele cuide do nosso coração, para que a nossa expressão religiosa não seja superficial, mas venha de dentro, de um coração lavado pelo Espírito Santo, de um coração regenerado. Aí sim, nossas ofertas, nosso louvor, nosso congregar, nosso serviço, tudo que fizer, mesmo que imperfeito, porque é manchado pelo pecado de uma ou de outra maneira, mas por causa de Cristo, por causa da sua palavra, do seu poder, da transformação dele em nós, recebida amorosamente pelo Rei que conhece profundamente o nosso coração. Corações regenerados, corações transformados. Aí, e somente nele, há esperança para o homem pecador. Que nós possamos então meditar seriamente nisso e entregar nossa vida ao Senhor, dedicar nossa vida a Ele amorosamente, nos submeter à sua palavra. Quem você está servindo? Quem é que você serve? Quem você está dedicando o seu coração? Quando você traz as ofertas, quando você vem, quando você doa alguma coisa a alguém, você está servindo a quem? Quem você realmente quer agradar, servir, adorar? Medite nisso com muito amor. Qual a palavra que está direcionando a sua vida? A palavra de Deus ou dos homens? A palavra de Deus ou a opinião das pessoas? A palavra de Deus ou as ideologias mais loucas que tem por aí? A palavra de Deus ou a sua própria palavra? Às vezes a gente se depara com as escrituras e diz assim, a Bíblia diz isso, mas eu acho que... Aí a gente despreza a Bíblia para seguir nossos próprios corações. Mas vejam, nosso coração que nasce tudo isso de ruim, será que é sábio nós seguimos o nosso próprio coração? Com certeza não. Vamos nos submeter a Deus e adorar a Ele e somente a Ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame graça sobre nós e nos dê a graça, meus irmãos, de avançar glorificando o nome dEle, glorificando o seu poderoso nome. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé.